Paz e bem, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Jefferson Machado, e meu irmão Raiz André Guimarães, para mais um diálogo de esperança. Diante de tudo que temos visto em nosso país, cabe escutarmos uma palavra que mostra o quanto a preocupação e a visão daqueles que têm o Evangelho como sua bússola está equivocada. Vejamos então. Feliz de você, de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, se os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se neste dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Lucas 6, capítulo 17, versículo de 20 a 26. O que dizer de uma passagem como essa, querido pastor André? Boa noite, paz e bem. Paz e bem. O papo reto de Jesus, né? Cretinho de Nazaré. E não tinha desenrolo, não. O papo era reto mesmo, não tinha negociação. Hoje a gente tenta amenizar, dando um papo, não, que os pobres aí, uma conotação espiritual e tal, mas aí no Evangelho de Lucas a situação é séria, né? Então, tá aí o recado aí para puxar nossa orelha. Beleza, vamos lá. Nosso Senhor chama atenção para quem são aqueles que são seus preferidos, aqueles que vão estar com Ele. E nós, como tratamos estes irmãos? Será que conseguimos enxergar a dimensão mística de ter um olhar diferenciado pelos que clamam por ajuda? Diante dessa pandemia, muitos foram os problemas que surgiram. Um deles é como os irmãos moradores de ruas vão se isolar. Diante disso, hoje vamos debater um pouco sobre esse problema em um diálogo com o nosso irmão Cláudio Santos, que é professor de História formado pela UERJ, membro do Fórum Popular do Povo da Rua da Baixada Fluminense, membro da Coordenação de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Fraternidade Santo Antônio de Duque de Caxias, da Ordem Franciscana Secular e agente da Pastoral do Povo da Rua da Diocese de Duque de Caxias. Fala, meu irmão Cláudio, boa noite. Como é que tá essa onda aí? Boa noite, paz e bem. Para vocês aí é uma grande alegria estar aqui nesse programa Diálogos de Esperança, para a gente poder, apesar de todo esse isolamento social, a gente levar uma mensagem de esperança para todas as pessoas, né? Para aqueles que estão principalmente sofrendo com esse momento difícil pelo qual o mundo e o país passam. Exatamente. Então vamos lá para a primeira pergunta, Claudião. Quais são as referências bíblicas de cuidado aos desamparados? E isso é coisa de comunista ou de cristão? Essa pergunta é muito oportuna, né, nos dias de hoje, considerando que a gente precisa estabelecer algumas diferenças, mas também apontando para alguma possibilidade de esperança nesse diálogo entre religião e realidade social, que inclui a questão político-partidária, né? Independente de ser comunista, capitalista, é necessário haver um diálogo entre do cristão com a realidade social. Então, na primeira realidade do Evangelho, se a gente for tirar duas palavras do Evangelho, não vai sobrar nada. A primeira, né, muito frequente no Antigo Testamento, né, vamos colocar Primeiro Testamento, que seria um termo mais adequado, você, justamente, a palavra justiça. Se você tira a justiça, palavra justiça, e você tira o amor do Evangelho, não sobra nada. Né? Então, Jesus é caracterizado, né, por um discurso de justiça, uma prática de justiça, e uma prática de amor, de compaixão, de misericórdia e de presença junto daqueles que sofrem. Né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e você for analisar
pegando alguns pontos, você vai lá já na Torá, você vai em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 a 19, lá já tá apontando para aquilo que é essencial da justiça no Antigo Testamento, né, Primeiro Testamento, que é justamente a questão do órfão, da viúva e do estrangeiro, né, que são essas categorias do Velho Testamento, que são caracterizados como os pobres do Primeiro Testamento. Então lá você vai ver que tem bem claro quando fala assim, Javé faz justiça ao órfão, à viúva e ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amem o imigrante porque vocês foram imigrantes no Egito. Então, já aponta para essa questão. Então, depois você tem lá no Salmo 41, versículo 1, eu vou colocando aqui as referências bíblicas, depois a gente pode, depois com calma, analisar um pouco. Tem o Provérbios 29, versículo 2, que é muito conhecido, que quando o ímpio governa, o povo geme. Né? Então, isso aí mostra a relação já da importância de encarar o mundo político, né? A realidade política com justiça, né? já naquele tempo do Primeiro Testamento. Depois, temos lá em Isaías 58, né, versículo de 7 a 9, quando ele fala que a justiça brilhará como o sol. Né? Temos as denúncias do profeta Amós, no capítulo 6 e no capítulo 8, né, principalmente lá no capítulo 8, no versículo 1, já abre, né, de uma forma bem contundente. E depois, já no Segundo Testamento, nós temos aí o programa de Jesus, né? Bem lembrado lá, vocês leram Lucas 6, mas geralmente as pessoas conhecem o Mateus capítulo 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças, que foi repetido aí em Lucas, né, Lucas 6. E aí temos esse programa de Jesus que são as bem-aventuranças, e depois nós vamos encontrar um outro programa de Jesus retomando Isaías 61, que é quando Jesus anuncia o seu programa que veio para anunciar a boa nova aos pobres. Né? Depois nós temos uma força, né, como a Andréa colocou muito bem, Jesus não transige, e aí temos lá uma pancada violenta em Mateus 23, quando ele faz um discurso contra a dominação ideológica, a questão da instrumentalização da religião para atender um determinado projeto político dos fariseus. E temos, já finalizando Mateus 25, temos lá o juízo final, né? Quando nós encontramos lá em Mateus 25, de 31 a 46, aquele modelo de julgamento de como será o juízo final, onde Jesus dá uma pista para nós cristãos, né, e para todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, qual é o critério que Jesus vai adotar para a salvação de cada um de nós. E depois, né, lá na carta de São Paulo, no capítulo de Tiago, capítulo 2, vai falar duas questões, a questão da acepção de pessoas e a questão que a fé sem obras é morta. E encerrando o Segundo Testamento, com Apocalipse, tem aquela célebre frase: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, manifestando assim que o cristão deve ter um posicionamento, né, inclusive no campo da política, em relação a tudo que ocorre na sociedade, inclusive essas questões relacionadas às injustiças, às opressões e a todas as violações de direitos que os nossos pobres vêm sofrendo. Agora, entrando na questão especificamente do comunismo, né, a gente tem visto hoje que o comunismo tem sido eleito como um bode expiatório, né, para uma série de questões. Para vocês que também estudaram história, vocês sabem que é uma falsidade esse discurso, porque o Brasil, né, ao longo de mais de 500 anos de história, mesmo quando o Partido Comunista Brasileiro foi o maior partido da esquerda brasileira, na década de 40, na década de 50, nem assim o Brasil chegou próximo de uma ditadura comunista, né? E também cabe ressaltar que, por uma questão até de honestidade intelectual, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam melhor
a nossa história, a história mundial, e reconhecer os grandes valores que as lutas socialistas trouxeram no século XVIII para os trabalhadores, a situação que pré-capitalista na Inglaterra, quando ocorreu o cercamento dos campos, obrigando que os camponeses fossem para as cidades, e como foi a exploração dessas pessoas, e o que representou nesse universo político as lutas das comunas de Paris, as lutas socialistas, a importância dos sindicatos, que vieram dessa cultura, que veio do marxismo, que veio lá das ideias de Marx, de Engels, e que a gente não pode falsificar a história. A gente, nesse aspecto, a gente pode discutir aquilo que foi feito do comunismo, do marxismo, das interpretações que foram dadas, né? As diferenças entre cristianismo e marxismo, mas o que eu apresento aqui como uma proposta de esperança é justamente a questão do diálogo. A gente pode prescindir do diálogo simplesmente pelo fato de que o outro é comunista, né? Ou demonizar o outro pelo fato da minha incapacidade de construir uma ideia ou de defender uma ideia. Da mesma forma que a gente hoje demoniza o comunismo, os cristãos também foram parar na fogueira, os cristãos foram perseguidos quando eram minorias, né? E ao longo da história a gente acompanhou todo esse desenrolar desses fatos, e aí colocar toda essa questão, e inclusive quando Marx denuncia que a religião é o ópio do povo, e essa frase muitas vezes é utilizada fora de um contexto, justamente Marx estava denunciando a instrumentalização da religião. Marx estava fazendo uma denúncia a uma religião associada ao poder das classes dominantes. Então, a gente não pode pegar a determinadas frases fora do contexto, como também tem sido feito com a palavra de Deus. Recentemente aí ouvimos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade do filme que foi divulgado da reunião ministerial. A verdade que Jesus coloca ao dizer que a verdade vos libertará é a verdade da Boa Nova. É a verdade da Boa Nova, do Evangelho, da justiça, do amor, da misericórdia, da realidade social. Então vamos lá, Cláudio. É isso. Vamos lá. Então, esse cuidado com o irmão de rua, com o pobre, com a questão a preocupação com a justiça, ela é bíblica, né? Então, é muito importante que a gente possa fazer aí um stop e observar que esse era o momento do cristianismo. Concorda, André? Esse era o nosso momento. Exatamente. Se a gente está perdendo esse momento, tem alguma coisa errada, né? Esse era o momento da gente estar fazendo de tudo para salvar as pessoas. Se a gente não está fazendo, se a gente não está nem debatendo isso, como a gente está fazendo aqui agora, tem alguma coisa errada. Né? O pior é utilizar esses instrumentos, como nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui conversando, usar esse instrumento para manipular, né, e não para dialogar. Então, acho que a grande questão é também usar essas ferramentas para favorecer o diálogo, a verdade, o encontro, a participação, e não simplesmente divulgar uma verdade pronta e acabada. Mas aí que tá, como diz a minha mãe, aí que está o negócio. Infelizmente, né, os setores conservadores do nosso país, que estão aí organizados dentro das estruturas religiosas cristãs, estão repetindo o mesmo modelo que foi feito nos períodos pré-ditadura, né? De criar o discurso do medo, de tentar aproximar qualquer prática cristã que tenha como objetivo a transformação social a algo relacionado ao comunismo. Acho isso de uma desonestidade intelectual absurda. E eu não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é desonestidade intelectual para poder refinar a coisa. Porque, na verdade, é mau caratismo. Falta de ética. É mau caratismo. E a vontade desse povo de negar a contribuição do Evangelho para a promoção de relações horizontais e justas,
quando as pessoas utilizam esse discurso de criminalização, dizer que é comunismo, papapá, na verdade estão tendo uma atitude anticristã, sabe? Uma atitude anticristã de negar os elementos fundamentais do Evangelho, da boa notícia, lá em Lucas 4, do 18 em diante, o Espírito do Senhor está sobre mim para... Ou seja, é uma ação que eu tenho a partir da unção do Espírito Santo. É condicionante. Exato. Mas aí, o discurso hoje é uma espiritualidade que olha para o céu, mas que não olha para o lado. Semelhante à espiritualidade dos religiosos lá da história do bom samaritano. Estavam tão preocupados com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade templária, a ritualística, né? Passaram olhando para o céu e o deixaram caído lá. Então, hoje é importante, né, falar o óbvio, para que as pessoas compreendam que há alguma coisa de errado. Eu gosto de lembrar das ordens, né, ditas ordens mendicantes, que, na verdade, eram ordens sinceramente entregues a Deus, em pleno período digamos, de pandemia de lepra. Os caras estavam lá, meu irmão, acolhendo o povo, estando junto, dando palavras de esperança. Então, quando nós perdemos a oportunidade de anunciar a boa notícia, de novos céus, de nova terra, através de gestos concretos, nós estamos jogando contra o Evangelho. E você está falando uma coisa que é muito interessante. A gente está falando de história. É interessante a gente observar que... Você sabe quando que o movimento protestante ele ganha força a partir do século XIII, XIV? A partir da peste. Porque na peste... Isso é importante das pessoas se tocarem do que eu vou falar aqui agora. Porque na peste, os padres e religiosos se afastaram do povo com medo da doença. Não cuidaram espiritualmente da população, não se preocuparam com a população, não lutaram a favor da população. E aí a população olhou para um lado, olhou para o outro, viu alguns padres lá que eram meio, digamos assim, fora do contexto, que eram pessoas que tinham uma visão mais espiritual e mais bíblica, e começaram a seguir esses caras aí que você vai ver surgir vários religiosos e padres protestantes que vão estar sendo seguidos muito mais até do que a própria ortodoxia da igreja. É um momento que a gente vai provar o que realmente é a igreja e o que não é. Né? É importante a gente ter essa visão. Eu sei que muitos de nós não podemos sair, porque tem problemas de idoso em casa, crise de grupo de risco, aquela coisa toda. Mas a gente tem que ajudar de alguma forma, tem que fazer essa roda girar. Isso é fundamental. Deixa eu só falar um negocinho aqui rápido. O Felipe Micael deu um recado aqui, eu vou aproveitar o recado que ele deu, vou até botar no ar aqui, que é importante isso. Gente, nós somos uma corrente do bem. A nossa ideia é levar o bem para todo mundo, levar essa discussão, esse debate, para que as pessoas possam acordar diante das situações que estão contrárias àquilo que a gente acredita que seja o Evangelho. Então eu peço a vocês, assim como o Felipe, agradecendo o Felipe já aqui, que deu um toque na rapaziada, compartilha para a gente aí no seu perfil, né? Curte a nossa página e quem puder se inscrever na página do Diálogo e da Esperança para nos ajudar a aumentar essa corrente, a gente agradece. Porque é importante a gente poder fazer essa corrente para mais pessoas. E tem gente aqui de Manaus, a irmã de Manaus que colocou, já sumiu aqui da minha coisa aqui, de Manaus. Então a gente, tá aqui, a Cássia de Manaus, a gente tem o João aí de Nilópolis, a Ilma, o Sérgio Albuquerque, que é um frade lá do Piauí, né, que estudou comigo agora lá no curso de verão. Um abraço aí para vocês, tá bom? E vamos continuar então. Vamos para a segunda pergunta, Cláudio. Faz aí, André, a segunda pergunta. Sim, vamos lá. Quais são os principais desafios no diálogo com as igrejas na defesa, né, da pessoa em situação de rua? Quais são os principais contrapontos que você identifica, Claudião? A questão dessa questão da religião primeiramente, a gente tem que colocar que as pessoas que estão, né, muitas vezes em situação de rua,
ou as pessoas que passam por diversos problemas, estão na prostituição, que são dependentes químicos, ou que são pessoas em situação, pessoas com deficiência. Isso não é um castigo de Deus, é uma realidade humana, e que a gente não deve naturalizar essa realidade injusta. Então a gente primeiro tem que ter uma postura diferente ao encarar a questão do sofrimento humano, né? Diante de Deus, diante da nossa realidade. E não achar que sempre foi assim e que as coisas permanecerão assim. Então, acho que é uma posição importante que o cristão deve adotar. Um outro passo importante é associar, fazer esse link, né, que já foi falado por vocês anteriormente, fazer um link, né, estabelecer uma relação entre fé e vida, né, porque nós não vivemos numa bolha, vivemos numa sociedade com suas virtudes, com suas mazelas, né, com sua beleza e também com seus problemas sociais, e nós devemos, nesse aspecto, iluminar essa nossa realidade a partir da palavra de Deus, né, a partir do Evangelho, não deixando de lado a discussão da questão das políticas públicas. Eu acho que isso é um ponto que o cristão não pode abdicar, justamente abandonar essa discussão social, abandonar a sociedade, né? O Jefferson colocou muito bem, em vários momentos. E aí entra a questão do diálogo. Em vários momentos da história das nossas igrejas, nós vivemos essa dicotomia entre céu e terra, e muitas vezes, quando nós fizemos a opção pelos céus, abandonamos aqueles irmãos e irmãs que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é importante dialogar com a cultura, dialogar com a política, dialogar com as políticas públicas, da participação nos fóruns, de participação da nossa militância política, partidária, nossa militância sindical, estudantil. Então, o cristão deve contribuir para iluminar todas essas realidades humanas. Então, acho que o primeiro passo é a gente se conscientizar do nosso papel como sal da terra e luz do mundo, para que a gente... Congelou, né? Congelou ele aí. E aí, Varão, deu tilt? Deu tilt. Dá um tchau aí, meu irmão. Possa contribuir de forma para a construção. Congelou o seu aí, Cláudio. Oi? Mas olha só, é muito, dá uma congelada aí. Mas é muito importante a gente também entender. Tá me ouvindo? Que agora tô. É muito importante a gente entender que na rua, para essas pessoas, não importa se você é católico, assembleiano, metodista, não importa isso. Não existe o pobre da Assembleia e o pobre católico, né? Então, esse diálogo, para cuidar dessas pessoas, ele tem que ocorrer em todas as instâncias. Você acabou de falar isso. E uma coisa que você falou que é fundamental, e o André balançou a cabeça, eu também balancei a cabeça aqui, é a questão que a gente não tem que alimentar a nossa fé com a distribuição da bolsa, né? Muitos irmãos vão para a rua para distribuir a bolsa e se alimentar a sua fé, alimentar aquilo que ela acha que tem que preencher dentro dela com a distribuição da bolsa. Adormecer a sua consciência. Exatamente, não é isso. Então, quando você fala de política pública, é exatamente a necessidade de a gente entender que o nosso papel como cidadão é ir um pouco além, né? Juntar esse povo todo que atende esse pessoal da rua, levá-los conosco, ajudá-los a se inserir nesse contexto, porque também ninguém tem que falar por ninguém, a gente tem que preparar esse povo para falar por eles, não é isso? E levá-los... E a questão também que você... a discutir a política pública para eles, mostrar que o Estado... Estimulando o protagonismo para que cada um possa ser agente da sua própria transformação também. Exatamente. Sem paternalizar. E entendendo que a política pública é uma obrigação do Estado, é constitucional. Então a gente tem que cuidar de todo o povo. Eu escutei uma fala agora que o presidente da Argentina deu essa semana, quando ele foi questionado sobre as pessoas estão todas angustiadas dentro de casa, e ele disse assim: angústia é quando o Estado não cuida de você.
Angústia você sente quando o Estado mente para você e diz que não tem doença nenhuma. Angústia é você ficar doente e não ter ninguém para cuidar de você. Então, a política pública está muito ligada a isso. As pessoas não estão preocupadas com isso. Muitas vezes vão lá distribuir uma bolsa, ou agora, igual agora tem vários movimentos muito bonitos de solidariedade, mas a gente tem que pensar no depois. Você está chegando numa comunidade que não tem água, não tem comida. O que você vai fazer depois com esse povo para que ele tenha consciência que ele precisa lutar pela mudança de vida dele? Isso é fundamental. Jefferson, aí eu paro aqui. Jefferson, em relação a isso que você coloca, tem que também analisar uma questão. Não adianta discutir hoje a questão do que está acontecendo de uma certa forma. Hoje está acontecendo isso, Covid, então a gente tem que analisar o que não foi feito antes no campo da política pública. Quantas vezes aí nós acompanhamos no Brasil corrupção na saúde, tá congelando, desvio de verba, acompanhamos também ao longo de todos esses anos aí a subtração de recursos públicos, da saúde, da educação. Uma hora, com Covid ou sem Covid, essa panela ia estourar, porque foi aprovado uma emenda constitucional de congelamento dos gastos de social por 20 anos. País nenhum aguenta como o Brasil, com o tamanho continental que o Brasil tem, com 210 milhões de habitantes, país nenhum segura uma situação dessa, com a precariedade na saúde, na assistência social, na educação, na cultura. E a gente está vendo isso aí com o Enem, estamos vendo isso com a Covid, estamos vendo isso com a população em situação de rua, nós estamos vendo isso com a violência contra a mulher, estamos vendo agora a questão dos idosos. Quanto tempo essas políticas públicas foram sendo sucateadas, o poder público foi sendo sucateado, o discurso de privatização da saúde, da educação, escola sem partido, privatização daria maior eficiência ao Estado, e a gente está vendo que a gente não tem o básico para enfrentar essa pandemia e qualquer outro problema de maior complexidade no Brasil. Eu fico aqui imaginando se essa pandemia acontecesse na época do senhor Sérgio Cabral, né? Quando os cofres do governo do estado do Rio de Janeiro eles foram raspados. Então a gente vê hoje toda essa questão e que muita gente votou e Sérgio Cabral reelegeu, votou em Pezão, e a gente hoje vê aonde essas pessoas hoje estão na cadeia e a população aqui do lado de fora sendo enterrada em vala comum, sem qualquer dignidade. E aí eu retomo aqui a questão da dignidade, a nossa dignidade como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus. Então, nessa discussão, nós também temos que analisar muito mais por ter esse discurso, como cristãos, de dizer que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e vermos um irmão, uma irmã nossa, que também foi feita à imagem e semelhança de Deus, numa situação dessa que a gente vê de indignidade, em situação de rua. Como é que as favelas vão se proteger da Covid se não tem saneamento básico? Como é que os idosos vão se proteger da Covid se as pessoas estão morando, se não tem uma política habitacional, as pessoas moram em cubículos, as pessoas estão morando na calçada. Vai dar uma máscara, vai resolver o quê? Para essas pessoas. Então, é preciso problematizar essa discussão, os cristãos não precisam entender essa dinâmica da sociedade para que não seja manipulado e o evangelho não seja manipulado a serviço de forças políticas, de partidos, de interesses empresariais, porque é muito fácil pegar um versículo da Bíblia, né, e diante de tudo isso que nós estamos passando aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que é? Aí joga isso aí pega a verdade, vos libertará, e por aí o Senhor é meu pai, pelos prados e campinas, e por aí vai. Então, e por aqui prados e campinas são esses? Foi esse prado e campina que Javé pregou lá na palavra de Deus. Não é essa instrumentalização, essa manipulação política que nós estamos vendo aí de pessoas que fazem sinal de arma com as mãos e depois vai para o culto, para a marcha para Jesus. Jesus já saiu dessa marcha faz tempo.
né? Já pulou dessa parte há muito tempo. Fala aí, então, fala aí, irmão. Como você tem interpretado as brutais violências, né, contra as pessoas em situação de rua? Quando eu falei em relação ao diálogo das igrejas, é porque parte dessas pessoas, né, que promovem violência contra pessoas em situação de rua, ou que negam os direitos, né, que acham que mendigo é vagabundo, ele tem que trabalhar, e aí não sabe a história, o cara está na rua porque ele quer. Né? Por isso que eu falei em relação à questão da igreja, exatamente porque é responsabilidade da igreja. Eu sei que o Estado tem sua responsabilidade. Claro, eu não nego, não abro mão do Estado. Mas a igreja, como representante, testemunha do reino de Deus, vou nem dizer representante, que é complicado, mas como testemunha do reino de Deus, ela tem a tarefa profética de anunciar a justiça, de promover a assistência principal. Se o Estado não funciona, a comunidade de fé precisa acolher. Se o Estado não faz, a comunidade de fé precisa estar lá. É isso que foi desde o início. Quando a gente olha para Francisco de Assis, o Estado ainda, né, uma outra configuração de Estado, uma outra correlação social, eram nossos irmãos frades que estavam lá, promovendo a partilha do pão, promovendo a famosa vaquinha, que não era virtual, mas de coleta de recursos para poder servir as pessoas. Então, há uma necessidade, há uma radicalidade de a gente ganhar, novamente, isso que o Jefferson falou, ganhar de uma forma positiva, novamente, um espaço profético. Então, eu falo nesse sentido. E agora eu quero saber de você em relação à violência. Tivemos 2 casos aí emblemáticos, de um homem, né, logo no início, nos primeiros meses de 2019, se eu não me engano, uma pessoa em situação de rua foi baleada por um cara, marombeiro, não sei se foi no Rio, de pistola, atirou no moço em situação de rua. Recentemente, nesse período aí de Covid e tal, uma pessoa em situação de rua estava lá na dele quietinha, aí chega o cara de carro, meu irmão, tu quer dinheiro? Aí o cara vai, tá aí, na pista, meu irmão, com fome, o cara não, realmente, aí quando chegou, misericórdia, o cara deu um tapa na cara do outro, sabe? E aí o cara não entendeu, tipo, o que aconteceu comigo? O cara vai trabalhar. Esse cara que disse vai trabalhar e deu um tapa na cara do outro, provavelmente celebra o Natal, celebra a Páscoa, chora quando vê uma situação de sofrimento. Ah, meu Deus! Mas que tipo de piedade é essa que oprime e desqualifica a pessoa humana? Então, eu quero ouvir de você como você tem interpretado o avanço da violência contra o povo em situação de rua durante esse período aí recente da história do Brasil que nós estamos vivendo, esses anos aí, pós-2018. Realmente trágico o que a gente tem presenciado no Brasil. As pessoas hoje se sentem autorizadas a violarem direitos, né, a serem racistas, a serem homofóbicos, xenofóbicos, né, e a desrespeitar as pessoas dessa forma como você colocou. É grave, e a gente não vê, e vê também um discurso forte de insulto à democracia, às instituições, ao desrespeito pela mulher. Há diversas formas que nós temos acompanhado que são absurdas, não são compatíveis com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, não são compatíveis com a dignidade da pessoa humana, e a gente vê que isso é um discurso que, como temos conversado aqui, é um discurso que a gente vê que está estruturado na sociedade brasileira e que estava dentro do armário. As pessoas agora abriram, né, os seus preconceitos de uma forma descarada, achando que pode chegar diante de um negro insultá-lo, diante de uma mulher insultá-la, diante de um morador em situação de rua de respeitá-lo, mas isso vem da nossa raiz, das nossas raízes históricas, de uma herança colonial da empregada doméstica, da nossa herança colonial da escravidão, da nossa herança colonial do racismo,
do latifúndio. Peraí. Então, o irmão está dizendo para mim, já está conectando com a outra pergunta, então o irmão está dizendo para mim que existe um estímulo simbólico que incentive as pessoas na realização dessas violências. Então, na tua opinião, há Exato, é um poder simbólico, né? Um poder simbólico, né? Inclusive gestual, como nós temos gestual, isso tem sido verbalizado, isso tem se, inclusive, fazendo parte das mídias, né, digitais, do comportamento, do comportamento do anonimato. As pessoas hoje se escondem através do anonimato criando páginas falsas, perfis falsos, justamente para colocar para fora toda essas violações que são estruturais na nossa sociedade. Isso não é de hoje. Isso agora está vindo, reverberando através de um discurso, porque não houve uma pacificação social no Brasil, né, desde a ditadura militar. O que houve foi uma acomodação de forças, né, que até o momento vão ali se esbarrando, e a nossa Constituição tem como fundamento a questão da dignidade da pessoa humana, e aí a galera segura um pouco a onda. Mas quando vê um discurso, como a gente tem visto hoje, próximo daquilo que a gente viu na Itália, do fascismo, da perseguição ao diferente, as posições políticas diferentes, ao não oportunizar o contraditório na nossa sociedade, a gente tem visto o crescimento cada vez maior da violência, né? E isso não só a violência simbólica, que você colocou muito bem, mas também isso sendo concretizado de uma forma que nós estamos já caminhando para um estado de barbárie, né? Em que as pessoas hoje se sentem autorizadas a violar os direitos das pessoas. Em cima do que você está falando, duas coisas são importantes da gente falar. A gente ficou chocado aí com um vídeo de uma reunião que aconteceu aí, não sei que dia, e que sexta-feira saiu. Então tem duas coisas que eu queria falar em relação a isso. A fala do ministro da Educação, quando ele fala que o povo é um povo só, que não existe esse negócio de povos indígenas, que demonstra a primeira falta de cultura do nosso querido Von Traumer, com o nome desse. Primeiro, esse cara, peraí, Cláudio, peraí, deixa só. Faltou educação. Não, faltou educação. Segundo, ele fala de um povo brasileiro com ufanismo exatamente de quem é ultranacionalista. Porque dentro de um povo ou de uma população você tem pessoas de várias etnias diferentes e você não pode dizer que existe um povo só. Você existe um brasileiro, mas que é um brasileiro que é uma mistura de 300 etnias, 400 etnias diferentes, se você contar todas as etnias indígenas que ajudaram a gente a formar o Brasil. Além das etnias africanas que vieram para cá também. Se você somar isso tudo, vai dar um povo totalmente sem unidade. Então isso é falta total. E outra coisa que me chamou a atenção é que quando ele fala isso, no pôster que está atrás dele, e é bom a gente falar sobre isso, você tem um pôster que parece que é da Dinamarca, que são todas crianças louras, dizendo que aquelas são as crianças do Brasil. Simbolicamente, você abre espaço para dizer o seguinte: aquele morador de rua, aquele neguinho lá da favela, aquele cara com cara de índio lá do Pará, de Manaus, ele não é brasileiro. Brasileiro é esse povo aqui. Né? Então, simbolicamente, você já coloca de fora de toda a política, de tudo que vai ser feito pelo Estado brasileiro, exatamente aqueles que são a maioria da população. Né? Porque, na verdade, os negros juntando com os indígenas e tudo mais, a gente é a maioria da população, só o negro já é a maioria. Então, na verdade, o que a gente observa é que o André falou muito bem que nos últimos anos a população de rua tem sido massacrada, afastada, violentada. Outra coisa que aconteceu de uns anos para cá, e a gente já conversou sobre isso, Cláudio, a população de rua aumentou muito por causa da precarização do trabalho, por causa da falta de assistência social, por causa da falta de previdência social. As pessoas não têm condição de pagar aluguel e de pagar um mínimo de dignidade para viver. Então a gente vê, e aí o que acontece? Essas pessoas passam a ser pessoas
que a sociedade não quer, que a sociedade não quer ver, que a sociedade quer apagar. E aí eu volto para a nossa discussão, que é muito mais relacionada a essa questão cristã, que é a seguinte, cara: como pode irmãos que aos domingos saem com as suas Bíblias ou com seus terços na mão, vou fazer uma simbologia bem bonita assim, que vão para a igreja para rezar, para orar, para louvar, e que na hora de escolher alguém para a política, escolhe alguém que exatamente vai deixar mais da metade da população fora do arcabouço do Estado. Né? Não para pensar nisso, não para pensar que existe uma população que precisa ser abraçada. Né? E aí eu vou falar a última coisa aqui em relação a isso, que é o seguinte: o Brasil, que é de todos aí, né? O Brasil de todos, como é que é o... Eu nem lembro o slogan aí, Brasil acima de tudo. O Brasil acima de tudo, primeiro... sei lá, o Brasil acima de tudo aí, primeiro é um Brasil que tem que amar os brasileiros. Se ele não ama os brasileiros, ele não é Brasil. Então a gente precisa ter essa visão. Me dói muito, isso a gente vê hoje. Eu estou morando numa região, em Nilópolis eu já via muito isso, hoje estou morando em outra região. Me dói muito ver as pessoas nos sinais, desesperadas, pedindo qualquer dinheiro, porque não tem como comer, não tem como viver. Isso cresceu muito. Como fazer, Cláudio, aí? Como tem se reagido aí a pastoral em relação a essa galera que está sofrendo com a Covid-19 na rua? Quais são as informações que você tem? E aí, eu aproveitando esse momento, eu quero aqui chamar a atenção para um pedido aqui do irmão Felipe, que pediu aqui, dizendo que quer dar uma missão, a Missão Sal, que acolhe pessoas que se encontram em situação de rua, que está socorrendo a favela próxima lá de onde ele mora e precisa de produtos de limpeza e higiene para tentar, de alguma forma, minimizar os problemas. Quem for de São Paulo e Grande ABC e quiser cooperar conosco, só procurar na rede aí a Missão Sal. Valeu, Felipe. Só para te ajudar aí, que você botou esse aviso, aproveitei aqui o gancho para falar de você. E não esqueçam aí, continuem compartilhando aí nosso programa para que mais pessoas possam participar. Mas aí, Cláudio, como é que tá? Como é que tá esse trabalho aí da pastoral de rua ou das igrejas para tentar minimizar essa situação do pessoal da população de rua? Evidentemente que com a situação da pandemia restringiu-se muito a circulação de pessoas em algumas regiões, né, do estado. Né? E isso também prejudica a questão também da logística, né, de você se organizar para fazer algumas iniciativas. Né? Muitas senhoras que trabalham nos projetos da pastoral, da Ordem Franciscana e de outros grupos, não são pessoas de idade, né, que já vêm há muito tempo trabalhando. Então, a questão da Covid prejudicou muito nessa questão da logística, associada a essa desassistência, como já colocamos aqui, a falta de políticas públicas, a desassistência do Estado, o descaso, né, com o patrimônio público. Então, todas essas questões vieram a agravar a pandemia, né, a falta de investimento em saúde. E aí, de uma certa forma, como o André colocou muito bem, fomos obrigados a buscar outras alternativas de socorro, né? Como campanhas de mantimento, fomos obrigados a nos articular com outros grupos, né? com outros grupos de outras regiões, a reinventar algumas ações, como, por exemplo, ao invés de preparar a comida e reunir as pessoas, mas preparar a comida para distribuir fora, né? Sem aglomeração. E de uma certa forma aí vem a logística do carro, da gasolina, para você circular pela cidade, a preocupação também de você não aglomerar essas pessoas, e várias iniciativas foram realizadas. Vou citar aqui algumas. As irmãs do colégio, as irmãs franciscanas de Dillon, de Duque de Caxias, elas fizeram máscaras que foram distribuídas nos hospitais, que foram distribuídas para os funcionários, que foram distribuídas para pessoas em situação de rua, para as obras sociais que elas atendem. Foram feitos materiais, né, nós da Ordem Franciscana Secular, aqui da Fraternidade Duque de Caxias, né, em parceria com a Pastoral do Povo da Rua do Regional
São João, da Diocese do Tocantins, fizemos uma cartilha com informações de prevenção à Covid para a população em situação de rua, e que esse material, inclusive, foi validado pela Fiocruz. Né? O material que foi validado, as informações foram validadas pela Fiocruz como um selo de qualidade, recebeu um selo de qualidade, Fiocruz está junto, né, desse material. E aí a gente tem utilizado também as redes sociais para arrecadação de mantimentos e também pedindo para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas... E um aspecto também essencial nesse momento é que a questão das fake news, né? A gente tem combatido isso, de uma certa forma procurando colocar informações de credibilidade, contra a automedicação, contra falsas soluções caseiras de cura, né? Então a gente tem feito um trabalho também pelas redes sociais, um trabalho também de comunicação, para justamente dar um norte para a população. Eu gostaria aqui de destacar assim, com muita alegria o trabalho que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem feito. Eu gostaria aqui de elogiar publicamente aqui o trabalho de uma grande defensora, a doutora Carla Beatriz, o trabalho de inúmeros voluntários como Vânia Rosa, o trabalho de pessoas que, apesar dessa pandemia, se dispõem a sair rua, a rede de cristãos que tem feito um trabalho na cidade do Rio de Janeiro, a Pastoral do Povo de Rua, a questão de vários grupos espíritas, vários grupos católicos, evangélicos, que inclusive que se reuniram, né, para juntos enfrentar essa pandemia. Se por um lado, do ponto de vista das políticas públicas, a Covid foi uma grande tragédia para a população brasileira, por um outro lado, mostrou a força da solidariedade, que não deve ficar, como o Raiz André colocou muito bem, não deve ficar no assistencialismo. Jefferson também colocou muito bem, nós temos que avançar além dessas práticas emergenciais, para que a gente possa alcançar essa força da solidariedade também na presença nos espaços públicos de discussão de políticas públicas. Não dá para abrir mão disso. Mas, Cláudio, tem uma pergunta aqui sobre isso. A Cássia está perguntando, mas qual é o instrumento de representação governamental que melhor apoiaria esse pessoal que está fazendo trabalho de rua? Né? Porque muita gente, a gente está falando disso também, mas tem muito irmão aí que está fazendo doação de alimento, de sabão, não importa, e que não sabe como fazer para conseguir atingir o município onde ele mora, a prefeitura, para ajudar nesse trabalho. Então, acho que seria legal, a gente está falando muito filosoficamente, que de repente, se você conhecer também, se você estiver preparado agora nesse momento para falar, que você nos falasse sobre essa questão como o cara faz para forçar o município a criar uma política pública em relação ao morador de rua lá de onde ele mora. Que lei, onde quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Ela é da Pastoral de Rua lá de Manaus. É a Cássia Silva. Depois, Jefferson, passa meu telefone também depois para ela, né? Eu vou deixar aqui uma discussão que é o seguinte: existe um decreto, né, assinado na época assinado pelo Lula, né? O decreto 7.053 de 2009, e esse decreto ele estabelece a política nacional para a população em situação de rua. Evidentemente que ele sofreu, né, a supressão de vários dispositivos desse decreto presidencial, mas ele estabelece ali os princípios que devem nortear uma política para a população em situação de rua. E nessa política, inicialmente, estava previsto um instrumento chamado o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal, da Política Nacional da População em Situação de Rua. E a partir desse decreto, ele poderia ser replicado nos estados e nos municípios. Então, os princípios que são norteadores da política nacional da população de rua estão nesse decreto presidencial 7.053. Então, como a população em situação de rua ela tem necessidades específicas, é importante lutar na cidade para que seja criado esse comitê, né? Um comitê intersetorial, porque ele vai reunir diversas políticas
né, setoriais, ou seja, o que são setoriais? São as políticas de educação, de saúde, de geração de emprego e renda, de cultura, de assistência social, de habitação, e para que essas pessoas, para que todos o poder público possa dialogar para que possa oferecer à população em situação de rua todo o suporte necessário para que ela possa, né, superar essa situação em situação de rua, até porque, como o André colocou, você colocou, ninguém está na rua porque quer. Né? O processo de exclusão dessas pessoas é um processo social, é um processo que tem a ver com o processo de globalização, tem a ver com a questão de como o Brasil se inseriu no processo de globalização, de preparação do Brasil para que pudesse oferecer ao povo brasileiro todo o suporte necessário para essa transição, e nessa transição muita gente ficou para trás. Né? E aí, que nesse processo de transição, que a galera não conseguiu se profissionalizar, muita gente não conseguiu acompanhar esse ritmo do mercado, da tecnologia, da evolução, essa galera ficou para trás, e muitas dessas pessoas, até por conta da idade, foram sofrendo todo esse processo de exclusão, que aí foi gerando favela, que foi gerando exclusão para as periferias, foi levando as pessoas a se desesperarem, a entrarem no álcool, nas drogas. Então é todo um processo cíclico, mas que é importante a gente discutir essa questão da criação de comitês intersetoriais para discutir essa política. Na verdade, né, Cláudio, a galera foi levada também, muita gente, para um discurso neoliberal, de que você podia ser seu patrão, de que você podia ser empresário, de que você podia fazer tudo, mas você não tem capital para ser nada, e você não tem conhecimento técnico. Porque até o conhecimento técnico gratuito é muito difícil. Então você pega uma população, coloca na cabeça dela que serviço público está errado, que não tem que ter vaga nenhuma, tem que ser todo mundo terceirizado, coloca na cabeça dela que ela pode fazer o que ela achar melhor e ser o que ela quiser a partir do conhecimento que ela tem pífio, e ela cai nessa parada acreditando. Quando ela vê a idade já passou, já foi embora, o cara já não consegue mais estudar, o cara já não consegue fazer mais nada. E aí, cara, já era. E é isso que é o problema. Eu não estou aqui discutindo o modelo econômico, não. O que eu estou falando para você, e eu vou cair no que o Papa Francisco tem falado, nós precisamos achar um novo caminho econômico, bicho. E o que está posto para a gente aí não é racional, não é humano, não é cristão, cara. E se a maior parte do Ocidente se diz cristã, ela está se enganando, cara, com esse modelo de vida que está sendo implantado para as pessoas. A gente vai ter muito mais gente na rua, cara, se continuar do jeito que está. Não tem jeito, irmão. Esse sistema é um sistema reprodutor de miséria, né? É um de fome, de degradação ambiental. E a gente tem visto aí nas reuniões ministeriais aí qual é realmente os verdadeiros objetivos que estão por trás do meio ambiente, que estão por trás da agenda econômica do país, que são os interesses que não estão nem aqui dentro do Brasil mais, são interesses supranacionais, né? Interesses que vão longe. E aí, mais assim, a gente, mais uma vez, né, a gente falando sobre evangelho, e aí, assim, são expressões de tradição de fé cristã diferentes, né, mas que tem ali o mesmo foco, a mesma base, que é Cristo, né? Por mais que tentem nos dividir, Cristo sempre nos aproxima, e aí é o desespero dos caras, porque não vão dividir para dominar. E em Cristo a gente percebe várias referências em relação à melhor economia, né? A gente tem o aspecto da mesa, que é a referência potente de economia, pensando, né, a casa como esse lugar comum, habitado por todo mundo, a mesa lá, o aspecto da partilha. A partilha do pão. A denúncia de Jesus contra o acúmulo, né? Jesus denuncia o acúmulo, porque o acúmulo, na verdade, tira a oportunidade do outro obter. Lá em Tiago 5, a denúncia, né, daqueles que estavam sendo espoliados pelos patrões da época. E aí alguns insistem num modelo liberal, colocando um viés muito mal lido de Max Weber, né? A ética protestante, espírito do capitalismo. O cara nem leu aquilo direito e coloca como,
o modelo é esse aqui. Não, ele está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica à sociedade daquela época. E dizendo, ó, tem uma coisa errada aí, porque os caras estão utilizando a referência da bênção para acumular. Aí tu tem Tolstói, tu tem uma galera fazendo um discurso contrário, mas o nosso povo ficou com o Max Weber, né? Ficou com a crítica do Max Weber e entendendo a prosperidade, algo individual, como algo mais importante. E é completamente um equívoco. Quando a gente olha... o que você coloca, André, em nenhum momento do Evangelho, nenhuma fala de Jesus promete a prosperidade para ninguém. O que Jesus promete lá no Evangelho é a perseguição, é a tortura, para aqueles que forem fiéis ao Evangelho. Não prometeu, nada diferente. Eu vou fazer o advogado, não é do diabo, não, mas vou fazer o advogado de uma questão. O advogado potente. Lá nos evangelhos, né, de Jesus, segundo João, para a comunidade de João, lá quando Jesus, né, se apresenta como bom pastor, ele diz, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude ou abundância. Vida com plenitude e abundância. Uma comidinha, uma casa, direito à sua saúde, direito a você ter ali seu trabalhozinho, você ter seu dinheiro. Dignidade. Pronto. A gente está discutindo um nível abaixo de qualquer dignidade humana. Nós estamos falando, gente, de pessoas que estão na rua. Tá bom, que tem várias circunstâncias que as pessoas acabam tendo a rua como um lugar até mais seguro do que em casa. Existem pessoas que é triste, mas como nós deixamos chegar a esse lugar? Como a gente deixa essas pessoas, elas são tão invisíveis ao longo dos anos que essas pessoas, elas acontece o cenário, acontece tudo, cenário armado, a gente não vê porque estamos distantes da vida das pessoas. O nosso relacionamento... Viraram paisagem da cidade. Viraram, e pior, você falou uma coisa potente. Muitos desses, Claudião, são pessoas que já tiveram ali na sua casinha, com a sua família, que num determinado momento aconteceram sérias tensões e conflitos, essa pessoa, por alguma circunstância, não tem mais condições de voltar para casa. E aí? E as pessoas que estão em comunidades, eu acho importante falar isso para a gente pular para outro ponto. E as pessoas que estão em comunidades, as pessoas que estão na rua, em situação de rua, porque não podem voltar para suas comunidades porque foram lá juradas lá, que foram lá, se usa ainda, né? Juradas de morte, né? Expulsas milícia. Por milícia. E aí? Como é que a gente faz? Entende? Refugiado, pô. Refugiado. Pô, pronto, é isso. O refugiado que foi esfaqueado porque estava ganhando. O refugiado que foi esfaqueado porque ganhou auxílio emergencial. Porque o cara simplesmente achava que ele não deveria ganhar, porque ele é estrangeiro. E imigrante, e refugiado não é estrangeiro, não tem esse status de estrangeiro. Ele tem status legal de refugiado. É outra coisa totalmente diferente. Deixa eu dar um aviso aqui pra galera. Vou pedir a galera para escrever os textos menores aí, porque quando eu boto na tela, a gente fica escondido atrás do texto. Então eu vou pedir a galera aí, ó. Eu sei que a reflexão tá boa. O Samuel foi meu aluno, o cara é muito bom, evangélico aí, um cara evangélico no termo mesmo, André. O cara fez história, o cara rompeu aí com um monte de barreira. O cara é muito bom, mas ele escreve muito. Sempre foi assim. Aí botou mó textão aqui. Samuel, diminui um pouco para a gente poder botar a contribuição de vocês na tela, que eu acho legal o pessoal poder ler. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que acontece, ó. Olha lá, fica a metade da tela, entendeu? Aí só para avisar, que aí vocês colocando menor, a gente vai dividindo, que a gente vai colocando aqui e fica melhor, tá bom? Não é reclamação não, é só para esteticamente ficar melhor. E eu quero falar o seguinte, cara, na realidade... O que tem incomodado muita gente, mas muito mesmo, é a questão da distância do evangelho, né, cara? Eu acho que é isso que... Porque eu não vou falar aqui, eu vou ser sincero para vocês, eu não vou ficar falando aqui da
das pessoas que não coadunam com as nossas ideias, né? Que não conheceram aquilo que a gente conhece. Elas vão escutar isso aqui, se Deus quiser, elas vão entender qual é a verdadeira mensagem, ou verdadeira não, porque a gente não é dono da verdade, mas que é uma mensagem coerente. E aí, o que acontece? O que eu vejo hoje é total incoerência, cara, com essa visão e a busca de uma coisa que não está prevista. E vocês falaram isso aí muito bem, né? Não vou ficar aqui enrolando muito, não, e aí vou aproveitar o que o André falou, já vou pular para outra pergunta, porque o nosso tempo já está se extinguindo, né? Cláudio, aí vem as perguntas mais tranquilas, que eu acho que é mais fácil de responder. O que a espiritualidade franciscana te ajuda nessa visão de um evangelho que deve se colocar em direção aos mais pobres? Não ouvi, Jefferson, desculpa. Como? O que a espiritualidade franciscana te ajuda nessa visão de um evangelho que deve se colocar em direção aos mais pobres? Jefferson, o André colocou um momento muito bom, a questão das ordens mendicantes, trouxe uma grande renovação espiritual para a igreja, né, católica na Idade Média. Então, quando a gente, de uma certa forma, analisa a vida de São Francisco, principalmente no seu testamento, ele deixa 3 coisas que eu considero fundamentais. O primeiro ponto é a questão da vida em fraternidade. Depois que o Senhor me deu os irmãos, né, nada precisou mais me ser dito. O outro aspecto que é essencial para essa discussão em relação a isso que nós estamos colocando é a questão da proximidade com o pobre. Então, São Francisco se aproximou do leproso. E lembrando, hoje a gente chama de hanseníase, em homenagem àquele que descobriu a cura da doença, mas São Francisco se aproximou do leproso numa época que a doença não tinha cura, né? A doença não tinha cura. E o terceiro passo é a questão de querer ser menor, né? E o fato de querer, e essa é a tríade, é a fraternidade, é se aproximar dos mais pobres e ser menor. Ser menor é aquele que serve, é ser ministro, na melhor acepção da palavra. Não é isso que a gente vê, não é reunião ministerial. Ser ministro é estar a serviço do povo, é estar a serviço dos mais pobres, a serviço da justiça. Então, esse tripé, que para mim é a maior contribuição que o franciscanismo trouxe à igreja, né? Que é essa itinerância de estar presente ao lado do povo, ao lado do pobre, de apresentar para a humanidade a necessidade de viver a fraternidade e da gente ser menor no sentido do consumo, no sentido da riqueza, no sentido da tentação, do possuir, do acúmulo, de toda essa tentação ao capital, né, a opressão, né, a violência, que nós somos tentados todos os dias a impor a nossa vontade, a agredir o nosso próximo. Então, aquele que é menor se submete ao outro, não numa submissão do que a gente conhece da submissão da autoridade ou do poder, mas submeter o outro no serviço, na caridade, na compaixão, no amor, nesses grandes valores que São Francisco soube extrair do Evangelho, né? Que São Francisco soube viver essas verdades. Depois, o que institucionalmente as coisas se transformaram é uma outra história, mas aquilo que São Francisco viveu, aquilo que São Francisco testemunhou. Então, hoje, nós cristãos somos os maiores produtores de ateus, de agnósticos. Por quê? Porque aquele testemunho, aquele frescor que nós encontramos nas páginas do Evangelho, aquela mensagem, não é mais boa nova, né? Virou uma notícia velha, né? Porque a gente não vive autenticamente o Evangelho. Então, para nós que queremos viver autenticamente o Evangelho, aquilo vai ser sempre uma boa nova. Mas para aqueles que querem instrumentalizar a palavra de Deus, transformar a palavra de Deus num projeto político, isso já foi desmascarado. Todo mundo vê,
Quanto mais coloca na televisão, quanto mais coloca nas redes sociais, mais escancarado fica a diferença entre esses modelos que hoje se apresentam e aquilo que Jesus Cristo, né, o pretinho de Nazaré, o operário lá, colocou na sua mensagem, entendeu? Jamais o evangelho vai se coadunar com essa política que hoje nós estamos vivendo no Brasil, jamais vai se coadunar com ódio, com discurso de ódio, de violência, né, de xenofobia. O evangelho não se coaduna com arma, com violência, com bala, não se coaduna com nada disso. Então, nós temos que testemunhar o evangelho, não é o evangelho do Jefferson, do André, do Cláudio, do Jair, de fulano, de A, de B, de C. Aí tem que testemunhar o evangelho de Jesus. Não é o evangelho, eu não estou aqui seguindo de Jair, nenhum foi apóstolo de Jesus, não conheço nenhum Jair como apóstolo de Jesus, né? Então, nós temos aqui que colocar aqui o nosso referencial é o evangelho, como o evangelho foi o referencial para São Francisco. Por isso que logo nos primórdios do franciscanismo deu certo por isso, porque eles conseguiram extrair a seiva do evangelho, dessa novidade, dessa boa nova. E tá na regra. E a primeira coisa é levar a vida o evangelho e o evangelho a vida. O evangelho é fundamental. Uma outra coisa que é muito importante, e aí eu lembro do pastor Edson, que esteve aqui na semana passada, pastor Edson Sardinha, que ele disse uma coisa, uma crítica que eu sempre faço, ele calou minha boca, na verdade, uma crítica que eu sempre faço, que é a seguinte, do Antigo Testamento, e ele falou uma coisa muito interessante, nós precisamos olhar para o Primeiro Testamento com o olhar de Jesus. Isso me chamou muita atenção. Como Jesus olhou o Antigo... Ele respeitava a Torá, ele respeitava tudo, mas ele tinha um olhar diferenciado, né? Não é a lei que vai trazer a ordem. Que vai trazer a ordem é o amor. Cara, é tão... Sei lá, cara, é um negócio tão... Não é a bala... E é simples, não é nada sofisticado. Não é aumentar de 220 projéteis para 500 que vai trazer a ordem, que vai trazer a paz. Porque ele já disse para a gente que a paz não está nisso. E quando um cristão abraça um rifle, achando que a paz ele vai fazer com as próprias mãos, ele rasgou o evangelho. É minha opinião. Se eu estou errado, eu não sei. Olha só, todos sabem, meus amigos, eu fui militar durante 30 anos. Eu nunca tive uma arma. Eu usava arma quando eu era obrigado. Porque eu sempre soube que a arma não vai me trazer nada de bom. É tão simples, cara. Sabe? É tão simples. Aí você vê as pessoas passarem a falar coisas que são absurdas e que rasgam o evangelho. O cara pegou o evangelho, tá parecendo na época da Inquisição, na época do nazismo. Pegou o evangelho, jogou na fogueira, bicho. Aqui eram livros, né? Esse grupo não. Pegou o evangelho, jogou na fogueira e falou: o Jesus que eu quero é esse aqui. E fez outro evangelho. Um discurso que não tem nem ética e nem coerência. É absurdo. Como é que você... qual é a fundamentação bíblica para esse tipo de postura, para esse tipo de palavreado, para esse tipo de testemunho? Aonde vai encontrar fundamentação bíblica para isso? Então, aonde? Aí tem outro grande detalhe. Não é boa notícia. É instrumento de morte. Não existe evangelho nisso, porque não tem boa notícia. É sentença de morte. Que boa notícia tem de você dizer que os estudantes iam ter que fazer o Enem sem condições nenhuma de assistência, mesmo que os ricos, os bem-nascidos têm? Que tipo de boa notícia é essa que desqualifica a doença das pessoas e que minimiza os impactos do Covid no Brasil? Que boa notícia é essa de vender o Banco do Brasil, um dos primeiros patrimônios brasileiros? Sabe? Primeiro banco? É um patrimônio da economia brasileira, entende? O primeiro passo de construção de independência do Brasil,
O Banco do Brasil, os caras querem vender. Assim, e as pessoas dizem, não, porque é isso mesmo, que isso é desenvolvimento. E, nossa, é uma cegueira. Então, a gente está diante de uma teologia bolsonarista, idólatra, sabe? Que venera a maldade, que venera o ódio, e que nós vamos ter que fazer contraponto. Tu fala até, fica até nervoso quando tu fala, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não fica nervoso? Imagina eu aqui com vocês dois. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante. Mas aí tem uma outra questão, Cláudio e André, que é muito interessante. Se você falar para a pessoa tudo isso que a gente está falando aqui, sabe o que ela vai dizer para você? Você não entendeu nada do que ele disse. Ele está falando outra coisa. Vocês estão confundindo tudo. Vocês estão misturando religião com política. Cara, aí você fica assim, caraca, o que eu vou fazer? Agora eu entendo o chicotinho de Jesus, meu irmão. Sai todo mundo, bora! Porque, meu irmão, chegou uma hora. Não dá, não. O bagulho fica doido, dá uma chicotada. Não, e aí outra coisa, aquele texto sem contexto é pretexto, né? Então aí a galera vai tirando um textinhozinho daqui e tal, mas pula Mateus 23, pula lá Mateus 25, pula essas páginas das Sagradas Escrituras que eu fui colocando aqui. Não, aí pega o livro Cláudio, pula período de 74, 85. Aí vai tirando uma página aqui, vai tirando uma página ali. Não vão conseguir falsificar a história. Isso aí. Vamos para a última. Vamos. A última é... Daqui a pouco o irmão tem compromisso aí. Vai lá. Nós estamos na correria aí. Espera aí. Cadê minha pergunta, Jesus? Espera aí. Eu não fechei, não. Espera aí. Tá. Quiser, eu leio aqui. Espera aí. Ih, rapaz, que luta. Perdi. Vou fazer aqui. Que mensagem você tem, Cláudio, para dar tanto para os irmãos da Igreja Católica, principalmente para os que se dizem franciscanos e para os nossos irmãos das igrejas evangélicas, principalmente aqueles que acreditam em Jesus Cristo de Nazaré? Não, outra coisa, queria colocar aqui hoje, né? Hoje, ontem iniciou no Brasil, aqui no nosso país aqui, a Semana de Unidade dos Cristãos. Sim, então, sim. Semana de Unidade dos Cristãos. Então, o primeiro apelo que eu faço nesse momento é um apelo à unidade dos cristãos, né? Que quando a gente fala de unidade dos cristãos, não é transformar todo mundo em católico e nem transformar todo mundo em evangélico, mas que cada um possa contribuir com o discurso da paz, do bem, da tolerância, do diálogo, a partir da convivência pacífica entre os cristãos e estendendo esse horizonte para o diálogo também interreligioso. Isso é importante, né? Eu acho que os problemas do país, os problemas que nós enfrentamos na sociedade não são problemas só apenas dos cristãos, é um problema de toda a sociedade. Não cabe somente aos cristãos resolverem esse problema, mas de toda a sociedade. Então, quanto mais for a nossa postura de diálogo e de encontro, principalmente entre as religiões, né, e especificamente o diálogo ecumênico entre os cristãos, vai favorecer justamente uma sociedade melhor, né, para todos nós. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de fazer uma defesa, né? Eu gostei muito de ouvir o pastor Edson no programa que antecedeu a esse, que quando a gente fala de cristão, fala de evangélico, eu jamais vou imaginar que o verdadeiro evangélico, o batista, o anglicano, o luterano, né, essas grandes matrizes... Fala do metodista, wesleyana, a igreja wesleyana, que não estão, né, nesse pacote, né, de rifar o evangelho, de vender o evangelho a qualquer preço. Então tem muitos irmãos que, mesmo que não sejam dessas igrejas, estão sofrendo, muitas vezes, ao entrarem na igreja e verem o culto ser instrumentalizado por um determinado político, o pastor estando aí dando mau testemunho,
né, de levando, em vez de levar as ovelhas com segurança para o aprisco, estão levando as ovelhas para o abismo, né? Então, nesse aspecto, é importante que a gente, como cristão, se reconheça como cristão, né? Se reconheça como cristão, que a nossa fonte, a nossa seiva, seja o Santo Evangelho, que a gente possa, a partir do Evangelho, a gente construir pontes de diálogo, de fraternidade, de encontro e de solidariedade com aqueles que mais precisam. Porque aqueles que mais precisam não só estão lá na rua, não. Estão dentro das nossas igrejas também. Principalmente nesse momento. Uma pessoa que não recebe um telefonema, uma pessoa que está doente, uma pessoa que não recebe a nossa atenção. Então, eu acho que, muito mais do que fazer as críticas que nós fazemos, queremos deixar aqui uma mensagem de esperança, no sentido de que a gente possa, né, nos acolhermos como cristãos, de nos reconhecermos como cristãos, de ter a palavra de Deus como grande fundamento das nossas vidas e do nosso testemunho na sociedade, que possamos ser cada vez mais sal e luz do mundo. Ótimo, deixa eu só falar uma coisa aqui. Gente, não dá para comentar o que todo mundo coloca aí. Então os comentários são hilários, cara. Eu fico olhando aqui, então não dá para ler tudo, até para não complicar a gente aqui também. Eu coloco aí na tela, eu coloco na tela e deixo pela pessoa que falou, porque eu não vou ficar me... Tem uns comentários aqui muito fera. Então eu coloco na tela, e aí a pessoa que se compromete, eu não vou me comprometer. Uma coisa interessante que eu quero falar e quero agradecer, em nome aqui da nossa equipe, porque a gente tem eu, o André, e tem o Aldo, que está lá em Natal, que é o cara que faz a nossa arte, coordena as nossas páginas. Então o Aldo, ele é artista gráfico, ele trabalha com arte. Se você precisar de uma arte aí, ele vai fazer um preço bem em conta. Depois entre em contato comigo para pedir para ele aí, que também precisa trabalhar. Ele também é um desses aí que não é funcionário público, então precisa... Tá na sofrência, Jefferson? Tá até brasileiro. Brasileiro sofre. E aí quem quiser... E a gente quer agradecer muito que na semana passada nossa live com a Patrícia lá da UFS de patrocínio chegou a mais de 1.000 visualizações. Então, assim, para um espaço que não tem patrocínio, não tem dinheiro, a gente faz no amor. Você tem uma live com mais de... Eu vejo aí, o cara mais famoso que está fazendo live aí, que eu conheço, é o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira chega a 10.000, mas Eduardo Moreira, onde tu abre, tem um negocinho da live dele, né? Então, é diferente da gente, que o Eduardo Moreira tem grana, a gente não tem. Então, a nossa live chegar a 1.000 pessoas é uma grande alegria para a gente quer agradecer todo mundo que assistiu e pedir ao pessoal e nossos amigos, irmãos da UFS, da Igreja Metodista, evangélicos de outras igrejas que estejam assistindo, que compartilhem aí para a gente, que a nossa alegria é ver a live crescer. A gente não ganha nada com isso, a gente fica feliz que fala assim, caraca, a nossa mensagem chegou a mais gente. Então a ideia é essa, porque vocês sabem, tem toda uma questão de preconceito, que a gente está tentando vencer racial. A gente colocar 2 negros, um pastor e outro católico, a gente está fazendo aqui uma coisa que tem tudo para dar errado, mas está dando certo. Né? No Brasil tem tudo para dar errado, mas está dando certo. A gente quer agradecer a todo mundo e dizer que é muito bom poder partilhar com vocês esses momentos aqui. Dar um abraço no André, a gente não tem conseguido se abraçar, porque o André está lá em Salvador, eu estou aqui no Rio, a gente faz a live assim. Quero dar um abraço no André, no Cláudio. Eu pedi o André agora para finalizar, para o André fazer uma oração para a gente aí, para finalizar, para a gente poder desligar e dizendo a todo mundo, dando paz e bem para todo mundo. Fala, Cláudio. Armem-se de ideias. A nossa melhor arma são as ideias. A leitura, a cultura, o diálogo. Não deixa outros barulhos... Vamos fazer barulho pelas nossas ideias, nossa cultura, o nosso povo. Nossa maior forma de protesto é as nossas ideias. Cara, tinha que ser o Cláudio, cara. Eu sabia que eu tinha que trazer ele nessa parada. Mas mete bronca aí, então, pastor gente, André. Faz a oração pra gente. A nossa Semana da Unidade dos Cristãos, né, tem como título Gentileza gera gentileza. E o texto bíblico está em Atos, capítulo 28, verso 2. Né? Então, que você possa visitar, né, o site, se não me engano,
CONIC, né? Está fazendo essa divulgação também. E lembre-se disso, gentileza gera gentileza, amor gera amor, perdão gera perdão e ódio gera ódio. Então, que a gente possa, nas nossas escolhas, no nosso cotidiano, realizarmos ações que promovam vida. Então, agradecer mais uma vez, né? Agradecer ao Claudião, irmão Jefferson, aí na Resistência, né? A gente fica ali trocando mensagem ali direto, às vezes, meu irmão, segura aí que eu estou enrolado. Ele também está escrevendo, de noite a gente está escrevendo, mas com o objetivo sempre de trazer sal e trazer luz para estar animando as nossas vidas. Então, vamos estar orando, né? Eu quero convocar você, meu irmão, minha irmã, para nós juntos orarmos a oração da unidade, que é a oração do Pai Nosso, e que Deus possa te abençoar, promover em sua vida alegria, esperança, e que Ele te abençoe, te guarde, e que Ele possa resplandecer a luz dEle na sua vida, em tempos de escuridão. Amém? Vamos orar então, Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paz e bem. Saiu confuso, mas Deus entendeu. Isso é o mais importante. Pô, a gente tem que sair.